Bom, meu nome é Fabiola Santiago e eu vou falar um pouco sobre teoria de enfermagem e sobre Madeline Lainer. Bom, o que é a teoria? É um conjunto de conceitos, definições e pressupostos ou proposições para explicar um fenômeno, sendo este um aspecto da realidade que as pessoas sentem constantemente. Os conceitos ajudam a descrever ou rotular os fenômenos, e as definições escrevem as atividades necessárias para medir os conceitos. E os pressupostos explicam a natureza dos conceitos, definições, propósito e estrutura de uma teoria. Essas teorias da enfermagem, elas servem para descrever, explicar, diagnosticar ou prescrever medidas referentes ao cuidado de enfermagem. Teoria da enfermagem. Essa teoria fornece para os enfermeiros uma perspectiva de encarar a situação dos pacientes e também de uma forma de poder ajudar e compreender a prática da profissão, como uma delas, a teoria de Lainer. Mas então, quem foi Lainer e qual o conceito dessa teoria? Madeline Lainer foi uma professora de enfermagem e antropologia e pesquisa que concluiu que para um melhor cuidado do cliente era essencial que fosse respeitada a cultura e a subjetividade de cada um. E o conceito dessa teoria será explicado logo adiante. Boa noite, meu nome é Flávia, primeiro semestre de enfermagem, e eu vou falar um pouco sobre a vida de Madeline. Ela nasceu na cidade de Sutton, localizada no estado americano de Nebraska. O seu interesse pela enfermagem começou quando ela passou a acompanhar uma tia que sofria de doença cardíaca congênita. Foi no ano de 1945 que ela iniciou seus estudos na Cardinuse, nos Estados Unidos. Em 1948, ela recebe o diploma de graduação de enfermagem. Nos anos 50, ela conquistou a sua segunda graduação. Ela trabalhou num lar para orientação de crianças e pais na especialidade clínica. E lá ela percebeu que algumas crianças se comportavam diferentemente das outras. E com isso, ela começou a perceber que a enfermagem não possuía o conhecimento suficiente cultural dessas crianças para compreendê-las melhor. E a partir daí, Madeline passou a fazer estudos da enfermagem nessas perspectivas, criando a teoria transcultural. Ela criou através do estudo chamado etnoenfermagem, e que é o estudo da enfermagem, mais o estudo da antropologia. Em 1954, ela fez mestrado em saúde mental e psiquiatria, concluiu seu doutorado em antropologia e foi considerada a primeira enfermeira a se formar nessa área. Em 1985, Madeline publica a primeira apresentação do seu trabalho como teoria e participa do primeiro simpósio brasileiro de teorias de enfermagem que ocorreu aqui no Brasil, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Em 1988, a teoria transcultural passou a ser disciplina obrigatória aos cursos de graduação, visto que o enfermeiro deve estar preparado para enfrentar as diferenças culturais e suas respectivas influências. Sua teoria é de suma importância e essencial aos enfermeiros. Ela faleceu em 10 de agosto de 2012. Boa noite, meu nome é Camila e eu vou falar sobre os metaparadigmas de enfermagem na teoria de Leininger. Qual a visão de Leininger acerca dos 4 conceitos essenciais? De acordo com as concepções de Madeline, podemos perceber uma melhor definição no conceito de saúde. Para ela, a saúde é um estado de bem-estar, culturalmente definido, valorizado e praticado, que reflete a capacidade dos indivíduos para desempenhar suas atividades diárias em modos de vida culturalmente expressos, benéficos e padronizados. Ou seja, a saúde está diretamente relacionada às vivências do indivíduo. Já a enfermagem, ela
ela define como uma profissão e uma disciplina científica aprendida e humanista, focada no fenômeno e nas atividades do cuidado para assistir, apoiar, facilitar ou capacitar indivíduos a manterem e adquirirem seu bem-estar em formas culturalmente significativas e benéficas, ou para ajudar a pessoa a enfrentar a deficiência ou a morte. Esse pensamento reforça a ideia que o profissional da enfermagem, no exercício do cuidado, deve ter a capacidade de respeitar o indivíduo, sua história e seu modo de vida, que atua visando preservar suas crenças e valores, e que a enfermagem é uma consciência do cuidar. Ela deve também focar, além da integração enfermeira e paciente, na inclusão de familiares, grupos, comunidades e cultura nesse processo. No conceito do ser humano, ela diz que são seres capazes de cuidar, de preocupar-se com as necessidades, o bem-estar e a sobrevivência um dos outros, e que os homens conseguem sobreviver nas culturas e ao longo do tempo no lugar existente, porque eles são capazes de cuidar desde os bebês até os idosos, de maneira e ambientes diferentes, visando sempre atender às necessidades referentes a cada pessoa. Já com relação à sociedade e ambiente, Leininger não traz termos específicos. Contudo, segundo suas ideias, ela menciona que o conceito de sociedade e ambiente está proximamente relacionado à cultura. Ela define a cultura como um enfoque de valores, crenças e modos de vida aprendidos e compartilhados dentro de determinado grupo ou sociedade, orientado a padronização de ações, pensamentos e definições. Daí, observa-se que a relação é estabelecida entre ambos. Eu sou a Natália Brito e vou citar outros conceitos importantes da teoria transcultural. Temos também outros conceitos importantes para a teoria. A cultura, por exemplo, é definida como os valores, crenças, normas e modo de vida de um determinado grupo. A diversidade é definida como as variações ou as diferenças nos significados, valores, padrões, modo de vida ou símbolo de cuidado dentro ou entre coletivos que são relacionadas às expressões assistenciais, apoiadoras ou capacitadoras de cuidado humano. Esses dois conceitos juntos irão formar um novo conceito de diversidade, o conceito de diversidade do cuidado cultural, que é justamente esse cuidado correlacionado à cultura. O compartilhamento desses conhecimentos é organizado em dois grupos: o sistema de cuidados genéricos, que seria aquilo que é passado de forma domiciliar a partir de habilidades e conhecimentos populares, e o sistema de cuidados profissionais, que seriam os cuidados repassados de modo formal e ético, e esses dois grupos formam a base para o profissional de enfermagem. Então, qual seria a definição de cuidado? Para Madeline, seria o fenômeno abstrato, concreto, relacionado à assistência, apoio, capacitação de experiência, de comportamentos com necessidades evidentes ou antecipadas para melhorar a condição de vida humana. A teoria de Leininger foi precursora da enfermagem transcultural, baseando-se na valorização dos princípios individuais referente a cada cultura. Então, diferentes culturas possuem um conjunto de práticas particulares e diferentes entre si, que convergiu para o bem-estar e a melhora na condição de vida. Então, diante desse pressuposto, ainda criou dois conceitos importantes, que é a diversidade do cuidado cultural e a universidade do cuidado cultural. A diversidade do cuidado cultural, segundo Leininger, seria as variações ou diferenças dos significados, padrões, valores, modo de vida ou símbolos de cuidados. Entre os coletivos estão relacionados à expressão essenciais. Já a universidade do cuidado cultural estaria relacionada então com os padrões, similaridade presente em diversas culturas no que diz a respeito ao processo de cuidar. E como pratica um cuidado que seja efetivo e, acima de tudo, adequado à realidade de cada pessoa? Para responder essa questão,
Leiner elaborou os seguintes conceitos: o ajustamento do cuidado cultural, que é uma estratégia baseada no diálogo, onde se prioriza a negociação. Então, a fim de adaptar um resultado de saúde benéfico de maneira criativa. O outro foi a repadronização do cuidado cultural, que consiste em ações que visam reorganizar ou modificar uma forma de vida para uma de hábitos mais saudáveis e benéficos para a saúde, respeitando os valores e as crenças. O outro é o cuidado cultural congruente, que baseia na adaptação do cuidado de enfermagem referente à realidade cultural de cada indivíduo, grupo ou instituições, de forma a garantir que o atendimento de saúde seja de fato eficaz e satisfatório frente aos conjuntos de fatores os quais o cliente está inserido. Olá, boa noite. Eu me chamo Cristiane e vou estar falando a respeito do desenho da teoria. Na figura mostrada, no slide, podemos ver o desenho da teoria estabelecida por Leininger. Mas, na verdade, trata-se apenas de uma representação através do modelo Sunrise, que, de acordo com Julia George, que é a autora do livro Teorias da Enfermagem, se destaca por ser um mapa cognitivo, que vai se dirigir dos termos mais abstratos para os menos abstratos. Essa camada mais superior, externa, nós podemos ver mais essa questão da visão de mundo e todos esses fatores que alteram, direto ou indiretamente, não só para o cuidado, mas também para a concepção de saúde e bem-estar de uma determinada população. Sendo esses fatores tecnológicos, religiosos, econômicos, políticos e afins. Seguindo, temos a enfermagem se relacionando não apenas com os sistemas populares, mas também com os sistemas profissionais e, mais embaixo, nós temos todas as ações que já foram comentadas anteriormente, que são de extrema importância para que haja um cuidado congruente com a cultura. Sobre o processo de enfermagem. Mas como se dá o processo de enfermagem levando essa questão do cuidado transcultural? Inicialmente, o profissional enfermeiro, antes de fazer a sua tomada de decisão, vai precisar observar o contexto em que seu paciente está inserido, analisando como o processo de cuidado vai poder se adaptar ao seu cliente. Então, para isso, muitas vezes, principalmente quando estamos em uma realidade diferente da nossa, precisamos usar um dos mais importantes instrumentos básicos de um cuidar, que é a criatividade, para poder negociar um caminho que seja benéfico tanto para o paciente que está inserido em determinada cultura e que, ao mesmo tempo, traga para ele bons resultados. Conclusão. A partir dos fundamentos da teoria de Madeleine Leininger, pode-se observar que o cuidado da enfermagem é a essência e a dimensão intelectual e unificadora na profissão de enfermagem. A administração de cuidados é uma prática de profundas raízes culturais e requer, portanto, um conhecimento de base cultural além da suficiente capacitação para a eficaz aplicação. Na prática de cuidar, em enfermagem, conhecer e respeitar a cultura do ser que está sendo cuidado é a forma de aproximação do profissional com o paciente, que possibilita o conhecimento do contexto em que vive, a visão de mundo e os fatores que podem interferir no comportamento. Considera-se a importância da aplicação desta teoria na prática, na pesquisa e no ensino, como forma de efetivar o cuidado cultural em enfermagem. A intenção de conhecer e respeitar valores e crenças dos pacientes para que as ações da enfermagem alcancem o resultado almejado, desenvolvendo a ciência e proporcionando novos caminhos para o cuidado, o exercício da profissão, a ética, contemplados pela teoria de Leininger.